Olá, gente. Eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação há um bom tempo e sou mãe do Gabriel. E hoje eu venho aqui para a gente falar um pouco sobre disciplina positiva. É um livro da Jane Nelson que se chama Disciplina Positiva e eu vou fazer a leitura para, se esse conteúdo for importante para você, você possa acompanhar as leituras que a gente vai fazer toda semana. Vamos lá! Se você é professor, será que ensina tempo suficiente para lembrar da época em que as crianças sentavam em fileiras e obedientemente faziam tudo o que lhe era pedido? Se você é pai ou mãe, você se lembra de quando as crianças não ousavam responder aos pais? Talvez você não se lembre, mas seus avós devem se lembrar. Hoje em dia, muitos pais e professores sentem-se frustrados porque as crianças não se comportam como nos bons e velhos tempos. O que aconteceu? Porque hoje em dia as crianças não desenvolvem o mesmo tipo de responsabilidade e motivação que pareciam mais presentes muitos anos atrás. Existem muitas explicações possíveis, tais como lares desfeitos, excesso de televisão, videogame e mães que trabalham fora. Como esses fatores são muito comuns na nossa sociedade atual, a situação poderia parecer bastante desanimadora se eles de fato servissem para explicar os problemas que enfrentamos hoje com as crianças. Todos nós sabemos que muitos pais solteiros ou que trabalham fora e que, usando uma forma efetiva de educar os filhos, o fazem muito bem. As grandes mudanças que aconteceram na sociedade ao longo dos últimos anos podem explicar mais diretamente as diferenças das crianças de hoje. A perspectiva é encorajada porque, com consciência e vontade, é possível compensar essas mudanças e, assim, eliminar alguns dos problemas que muitos pensam serem causados por lares desfeitos, excesso de televisão e mães que trabalham fora. A primeira grande mudança é que os adultos não são mais exemplo ou modelo de submissão e obediência. Os adultos esquecem que eles mesmos não agem da mesma forma que agiam antigamente. Antes, a mãe obedecia qualquer ordem dada pelo pai, ou ao menos dava a impressão de que o fazia, porque isso era culturalmente aceitável. Nos bons e velhos tempos, poucas pessoas questionavam a ideia de que a decisão do pai era definitiva. Só tinha pai, gente, dentro de casa. Só ele tinha vez, só ele tinha voz. Em razão do movimento dos direitos humanos, isso não é mais verdade. Rodolphe ressaltou: quando o pai perdeu o controle sobre a mãe, ambos perderam o controle sobre as crianças. Isso significa que a mãe deixou de ser modelo de submissão, o que é um grande progresso. Grande parte dos bons e velhos tempos não era tão boa assim. Naquela época, havia muitos modelos de submissão. O pai obedecia ao chefe, que não estava interessado em suas opiniões, para não perder o emprego. Minoria aceitavam funções submissas, que geravam grande perda de sua dignidade pessoal. Então, gente, até aqui, o que é que Jane Nelson quer dizer? Que desde aquela época dos nossos avós, em que as crianças obedeciam aos pais, aos avós, de uma forma sem questionamento, sem ter direito à palavra, a perguntas, o porquê, né? Assim, o porquê sem resposta, o porquê calado. O que ela está querendo dizer aqui? Que antigamente a gente tinha um modelo de submissão, que é aquela educação chamada educação vertical, de cima para baixo, onde a gente via
O pai, o homem da casa, ser submisso ao seu chefe. A mãe ser submissa ao seu esposo, ao homem da casa. E automaticamente, mãe e filho ser submissa ao homem da casa. Então, se a gente via, se os nossos pais viam os seus pais sendo submissos, o que acontecia? Por exemplo, vamos dizer que a nossa mãe, dentro da casa dela, via que quando o marido falava, a esposa ficava caladinha, não tinha direito a nada. Automaticamente essa criança fazia a mesma coisa. Não é assim? Hoje, voltando para os dias de hoje, se o homem, o marido da casa fala, a mulher tem sua vez. Ela pode sim replicar, pode dizer o que ela está querendo, mas o meu ponto de vista é esse. Eu penso dessa forma, eu não aceito, não é, essa demanda. E por conta disso, graças a Deus, as nossas crianças também não estão sendo mais esse modelo de submissão. Elas estão questionando sim. Elas estão dizendo o que elas querem. Não, mamãe, eu não quero assim. Não, papai, dessa forma eu acho mais melhor para mim, né? E aí, as crianças, às vezes a gente escuta o que das crianças? Ave Maria, naquele tempo, meu pai só bastava olhar para mim e eu tava tudo resolvido, eu obedecia. E hoje as crianças, o pai diz algo, né, como deve ser feito, impõe uma ordem, ou diz lá o que é que ele quer naquele momento, e a criança questiona, mas por quê? Por que que não pode ser assim? As crianças hoje, elas estão mais questionadoras. Elas estão podendo colocar a sua opinião dentro da sua própria casa. E isso é muito bom. A gente não deveria ver isso com uns maus olhos, mas com bons olhos. Isso é um bom sinal, desde cedo. Quanto mais cedo você puder colocar a sua opinião, você puder questionar com as pessoas que moram dentro da sua casa, isso faz uma grande diferença no desenvolvimento dessa criança. É uma criança que tem um raciocínio que pode ser alimentado, que pode ser conversado e não podado. Você não pode falar isso, você não pode perguntar isso. Fique em silêncio porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Não é para perguntar nada. Então, essa questão de hoje, as crianças perguntarem e os pais estarem dispostos a conversarem, isso faz uma grande diferença nesses adultos do dia de amanhã. Já começam a ser crianças questionadoras, crianças que estão conseguindo elaborar aí perguntas, respostas, para discutirem um querer. Quanto mais cedo a gente faz isso, melhor é para nós. Quanto mais isso é incentivado dentro de uma família, mais desenvolvimento para essa criança, mais desenvolvimento para esse adulto, mais ele consegue se dar melhor nas situações da vida. E aí a gente não deve podar, a gente não deve calar a criança quando ela vem com a opinião dela, quando ela vem com a pergunta dela lhe questionando. Mas por quê? E por que não? Porque não pode ser assim. E vamos realmente avaliar. Será que em todos os momentos só os pais têm razão? Será que realmente às vezes a gente não dá um não porque a gente não quer ser incomodado, porque a gente está apressado, está resolvendo algo muito importante e não pode dar atenção naquele momento e a gente vai e diz que não? Então vamos analisar, vamos questionar. Quem sabe? E se a sua criança tiver razão, dá razão a ela. Sim, pois a gente pode sim fazer como você está pensando. A gente pode sim fazer como você, com a sua sugestão. Eu vou analisar a sua sugestão e lhe digo já a resposta, não é? Parece até uma coisa do outro mundo agir assim com a criança. Mas sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a ter sempre só aquela autoridade e a criança não tem o direito de falar, de questionar. E não é para ser aceito o querer dela, porque menino não tem querer. A gente sempre pensa assim. Pensando pelo lado da disciplina positiva, por esse outro lado, você vai ver que você terá e se colocar em prática,
terá uma criança altamente desenvolta na sua comunicação, na sua criticidade. Sabe aquelas crianças que falam e às vezes a gente se admira? Eu fico admirado com criança tal que fala, se posiciona. Pronto. Os pais que dão a oportunidade da criança falar e de ser ouvida, porque às vezes ela fala só não, 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 praticamente não escuta. Ouvir de verdade. Ouvir, parar, olhar e ouvir. Se é uma proposta melhor do que a sua, por que não? Só porque eu sou pai? Só porque eu sou mãe? Não é verdade? Enquanto pessoas que moram no mesmo lugar, onde fica esse direito da criança de poder opinar, onde fica a nossa oportunidade de deixar a criança crescer, da criança ser o melhor que ela pode ser, e não deixar para cobrar isso dela só depois de adulta, depois que ela tá adulta, eu chegar lá e dizer, olha, você não sabe valer, porque você não sabe questionar, você não tem argumentos. Mas às vezes nós mesmos não damos essa oportunidade, porque essa oportunidade começa dentro de casa, na nossa convivência, não é verdade? Vamos lá. Minorias aceitavam funções submissas que geravam grande perda de sua dignidade pessoal. Atualmente, todos os grupos minoritários exigem seus direitos de igualdade e dignidade de forma absoluta. É raro encontrar que alguém esteja disposto a aceitar um papel inferior e submisso na vida. As crianças estão simplesmente seguindo os exemplos que observam ao seu redor. Muita atenção nisso. Eu vou repetir. As crianças estão simplesmente seguindo os exemplos que observam ao seu redor. Elas também querem ser tratadas com dignidade e respeito. Então, essa questão de respeito à criança é outra coisa que, na maioria dos adultos, para eles, o respeito à criança, ele não existe. Para que respeitar a criança? Quem tem que me respeitar é ela. Eu respeitar a criança? Ela tá aqui, vive às minhas custas, eu que sustento, não tem direito a nada, né? Uma pessoa desse tamanho não é nem gente ainda. Nosso pensamento em relação à criança geralmente é esse. Mas a gente pode ver que com os estudos da disciplina positiva e outras pedagogias alternativas, sem ser esse pensamento tradicional de que só eu tenho direito de alguma coisa, a gente pode ver que criança também tem que ser respeitada. A partir do momento que ela nasce, que é um bebê, e que isso faz toda a diferença numa sociedade. A criança que tem os seus desejos atendidos, que se sente respeitada, que tem a sua vez, que pode escolher, isso faz toda a diferença na vida de uma sociedade. Na verdade, é isso que está faltando para que a gente possa implantar dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, em qualquer lugar que tenha uma criança. Aí você diz, mas eu não sou pai nem mãe. Mas você tem um contato com alguma criança? Você é uma babá, você é uma tia, você é uma avó. Mas eu só vejo final de semana o meu neto ou o meu sobrinho. Não importa. O momento que você está com essa criança, é interessante que seja um momento positivo, que você vai estar de toda forma colaborando com essa criança. Não é verdade? Quem é que não quer que a sua criança seja uma criança que cresça com o seu desenvolvimento intelectual, com a sua inteligência emocional aguçada, para aprender a resolver as coisas para a vida? Quem é que não quer? Muitas vezes nós mesmos temos tantos entraves, tantos sentimentos que a gente não sabe colocar no lugar, não sabe como fazer com eles. Agimos de formas tão incoerentes com nós mesmos, acabando até a magoar quem está do nosso lado,
porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Esperaram a gente crescer para aprender. Ninguém nunca nos ensinou. E aí, nós somos o resultado desse adulto que fica sem saber muitas vezes o que fazer, não sabe nem o que fazer com o que sente, com o que pensa, não sabe ordenar nossos sentimentos. E por que não respeitar a nossa criança, o seu pensamento, os seus sentimentos? Essa relação de respeito com a criança, ela deve ser repensada a partir de hoje. E aí, então, será lançado esse desafio para nós, de olhar para a nossa criança com mais respeito. Como é que eu começo a respeitar ela? Quando eu realmente olho nos olhos da minha criança, quando eu realmente dou ouvido de verdade, quando eu realmente escuto, estou dando atenção para o que eu estou fazendo e atendo a sua necessidade do momento. Se for viável, claro, lógico, dentro do possível, né? Uma coisa mirabolante que a criança tá lá colocando a demanda dela, nós não vamos ter que acatar, mas coisas simples, dentro de uma vida de criança. O que é que pode ser feito, não é? Às vezes, por exemplo, uma questão de alimentação. Você faz uma comida e diz: tá aqui a merenda, é isso. A criança diz: eu não quero isso, eu quero aquilo. Você preparou lá, não sei, tem uma banana aí para a criança comer. Não, não quero banana, eu quero maçã. Às vezes tem a maçã na sua casa, mas você, porque já está dentro de você aquela autoridade que tem que fazer o que eu quero, diz: você vai comer é a banana porque eu quero. Algo simples como esse pode ser considerado o gosto da criança, não pode? Porque que nós adultos temos o gosto de escolher o que a gente pode comer quando tem aquilo que a gente quer, e uma criança, quando tem, não pode escolher. Outra coisa é, se não tiver o alimento, tudo bem, você não vai na rua comprar aquele alimento porque a criança só quer comer se for aquilo. Mas se tem, por que não? Deixar ela escolher. Não é verdade? E aí, muitas vezes, a gente fica equivocado. Em pequenas coisas como essa, a criança pode escolher. Não tem nada demais ela poder fazer uma opção. Agora, claro, se não tem, aí você vai usar, não é? Lá das suas artimanhas. Filho, não tem a maçã que você quer. Você pode dizer que não tem a maçã sem precisar dizer que não tem. Eu quero maçã. E você dá a opção que tem. Filho, tem aqui a banana e tem aqui um biscoito, um leite, né? Uma vitamina que a gente pode fazer sem precisar dizer que não tem a maçã. Das outras opções que tem, geralmente a gente faz assim com a criança. Porque dependendo até da idade que ela tenha, quando você diz o não, ela vem de encontro. Aí ela vai querer porque você disse que não tem. Mas isso a gente aprende estudando as fases da criança. Isso é natural dela, que são nos 2 aninhos, né? Que ela começa a entender que ela é outra pessoa, ela não mais faz parte da mãe. E aí ela começa aquela fase da negação, de tudo dizer que não, que não, que não. Às vezes até quando ela quer dizer sim, ela diz não. Porque ela começa a entender que ela é outra pessoa, que ela tem seus gostos, suas escolhas. E aí o não fica mais constante. Então, hoje vai ficar essa dica de respeito com a sua criança. Se é possível respeitar, se é possível praticar, e toda semana eu vou estar continuando, não é, a leitura desse livro para que a gente possa conversar, discutir e ver a vida da criança com outros olhos. E se esse conteúdo te fizer, né, algum sentido para você, para as pessoas que têm filhos, que têm contato com crianças, que você possa repassar e divulgar. Ele vai ficar salvo no YouTube, vou deixar salvo no Facebook também, Lisana Educação, no Facebook,
E aí a gente vai juntos, né, aprendendo e fazendo essa leitura a cada semana. Um beijo, um final de semana iluminado para vocês e até a próxima semana.